Bom dia, prof. Você começa a semana pensando, mas quando chega a aula, você só aguenta fazer o básico porque você está esgotado ou esgotada. Já aconteceu isso com vocês? Parece familiar? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje eu vou contar uma coisa que eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu passei por algo na minha carreira docente que eu não recomendo para ninguém, que foi um burnout. E esse burnout simplesmente me fazia sentir um tipo de esgotamento que eu não consigo nem explicar para vocês. Parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Eu já cheguei a trabalhar de 7 às 7. Já peguei também alguns dias que eu pegava às 7 e saía 3 horas da tarde. Nessa época, eu estava também fazendo um mestrado, chegando no final do meu mestrado, e eu tinha também uma vice-direção de 5 unidades de uma das maiores escolas do Rio de Janeiro. E aí você imagina a loucura que estava a minha vida. Primeiro, que eu não parava de trabalhar, porque eu sabia que eu estava cheia de funções e coisas que eu tinha para fazer. Segundo, que o meu esgotamento era tão grande que eu não tinha forças, às vezes, de levantar para levar meu cachorro na rua. Eu não conseguia comer. Eu, às vezes, chegava 3 horas da tarde e eu só ia comer de novo no dia seguinte. Então, meu corpo realmente foi ficando muito cansado. E isso é algo que eu acho que a gente tem que estar muito atento. Inclusive, para que vocês não cheguem no estágio, que eu cheguei. E aí, o que acontece? A gente acaba ficando com aulas repetidas, alguns acabam ficando desanimados com a própria prática e não tem mais vontade ali de se aprimorar ou até mesmo de ensinar, que foi começando a acontecer comigo. Eu comecei a questionar a minha própria docência. Diversas outras questões que começam a acontecer e você percebe que não está funcionando mais do jeito que você gostaria. Você acaba ficando sem criatividade, você sente até que culpa, porque você acha que os seus alunos, eles de alguma forma mereciam mais de você e você não consegue dar porque você tá ali sem energia, Então, isso tudo, gente, eu trouxe aqui pra gente pensar junto, porque é algo que a gente percebe que tá na vida de muitos professores. Hoje em dia, cada vez mais, a gente percebe o aumento, inclusive, até de casos de burnout na vida de muitos docentes. E a gente tem que entender que a gente não tá fracassando, a gente tá sobrecarregado. Entende? Isso é um ponto importantíssimo, porque é claro que o sistema, gente, é feito para massacrar, ainda mais nos países como o Brasil, São feitos exatamente para desvalorizar a educação, desvalorizar o professor. Mas aí você vai esperar o sistema mudar, você vai adoecer junto com esse sistema, ou você vai tentar buscar soluções para você não entrar nessa doença, percebe? Eu acho que tem algumas questões que parece que as pessoas não estão levando a sério, mas eu acho que a gente precisa realmente refletir sobre até que ponto a gente pode chegar a esse tipo de esgotamento. E aí eu acho que a gente também tem que pensar quais são os motivos que estão levando a gente a ficar tão esgotado. Porque a gente, às vezes, não tem apoio das coordenações, não tem apoio institucional, a gente fica com medo de inovar e aí acabar errando e levar algum tipo de repreensão. Muitas vezes a gente não tem um repertório simples de estratégias para levar ali e conseguir administrar algumas questões com a turma. Por quê? Porque a gente sai da faculdade sem ter exatamente esse preparo de fato para a gente entrar ali naquela sala de aula. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti totalmente que quando eu saí da faculdade eu não estava pronta para encarar uma sala de aula. Quando eu cheguei na escola, o clima mesmo era de desmotivar, porque você via que os alunos já não estavam mais demonstrando muito interesse, os pais ali, muitos inclusive,
eu trabalhei muito tempo em escola particular, então tem muito aquela coisa do tô pagando seu salário, né? Aquelas coisas. A gente pode até criar estratégias, porque eu cheguei depois de tanto escutar isso, chegou um momento que eu comecei a responder. Falei, não, eu não vou começar eu tenho que colocar muitas vezes esses pais, esses responsáveis, essas pessoas no lugar delas e elas entenderem que não é aquele pai ali que tá pagando meu salário. Primeiro que é a escola, né? Então, se aquele aluno ali, ele sair daquela escola, eu vou continuar recebendo meu salário. Mas a ideia é que os alunos, obviamente, não queiram sair dessa escola. Mas a gente sabe que às vezes existem algumas questões, alguns questionamentos que vão aparecer e a gente também precisa estar preparado para que se alguém chega e enfia o dedo na tua cara, o que você vai responder? Você vai deixar isso te esgotar mais ainda? Você vai deixar um tipo de comentário como esse que você sabe que está ali de alguma forma tentando diminuir o seu trabalho? Você vai deixar isso te afetar? Então, é importante a gente perceber que esse ciclo de esgotamento, que chega a ser quase que um acúmulo de muitas funções que a gente também tem que fazer, né? A gente tem que pensar em tudo da sala de aula, a gente tem que programar a aula, a gente tem que corrigir simulados, provas, a gente tem que fazer essas provas, esses simulados. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vocês não estão com preguiça, vocês estão sobrecarregados. Percebe? Você tá sem ar, porque fica muito difícil você conseguir respirar quando você tá no meio de um furacão. Quando tem um monte de coisas acontecendo ali e você não sabe nem para onde olhar. Mas o que eu acabei aprendendo na dor foi que muitas vezes não dá pra gente ficar esperando o sistema mudar, as coisas melhorarem, a nossa classe realmente se unir e as pessoas valorizarem de fato o trabalho intelectual, o trabalho de um professor, para que aí sim você comece a ter saúde mental, para que aí sim você não se sinta todos os dias esgotado. A gente não sabe quando isso vai acontecer, né? É importante que a gente tente criar algumas soluções com os meios que a gente tem para que a nossa vida fique um pouco melhor e não entre de fato num esgotamento tão profundo que, enfim, beire o burnout ou chegue, né, próximo a algo desse tipo. E inovar, gente, não precisa ser uma coisa de outro mundo, não é inventar a roda, mas mudar às vezes uma pequena coisa. Então, de repente, começar a aula de uma forma diferente. Isso já pode trazer um maior engajamento. Isso já vai fazer com que talvez aquela culpa que você tá diminua, porque você vai perceber ali aqueles alunos mais atentos, mais curiosos. Ou um ritual de fechamento. Eu adoro terminar fazendo tipo um resumão. Vamos falar aqui o resumão que a gente trabalhou hoje, né? Os alunos acabam percebendo que eles conseguiram acompanhar ou não, e aí ali eles podem procurar uma ajuda, falar comigo. Eu deixo também eles muito confortáveis para isso. São algumas mudanças, como eu falei, pequenas mudanças, uma estrutura melhor, um planejamento que está mais bem trabalhado com os objetivos que você gostaria. Isso tudo, gente, não é uma super inovação, mas algo que você pode incluir ali no seu planejamento e que ao invés de te dar mais trabalho, você já pode usar isso ali com várias turmas e aí aquilo vai te tirar, né, aquele esgotamento todo, vai te dar um pouco mais de tempo para você poder descansar. Uma rotina muito excessiva, com muitas demandas, ela deixa tanto vocês quanto os seus estudantes muito cansados, né? E isso não é produtivo, isso acaba de alguma forma fazendo com que o seu esgotamento fique ainda maior. E por isso que eu tô falando que a ideia é fazer pequenos ajustes. Porque quando eu tava lá com burnout, foi muito importante que eu começasse a implementar um pouquinho de exercício físico. Então não é, vou fazer agora todos os dias. Pô, não tem condição, mas vai uma vez, 2 vezes, faz alguma coisa que também te dê prazer no seu dia. Pensa em mudanças que você pode trazer para sua aula, que vão ajudar no seu planejamento, que vão colocar inclusive os próprios alunos para trabalhar mais durante a aula. E isso pode fazer com que você
também não saia tão cansada ou cansado, né, das suas aulas. A neurociência, ela mostra que micro desafios, eles ativam o nosso foco. Então, se você começa a implementar alguns pequenos desafios para você e para os seus alunos, isso vai trazer mais foco, tanto para você quanto para esses estudantes. E isso, de alguma forma, vai ajudar você, tanto nas diretrizes que você vai conduzir a sua aula, quanto em tentar trazer mais intencionalidade para a sua prática. Gente, cuidar da nossa saúde mental é importantíssimo e muitas pessoas acabam deixando isso para segundo, terceiro, quarto, às vezes quinto plano. O que eu quero que vocês lembrem é que isso é muito importante para você, para que você consiga dar a sua excelência na hora que você estiver trabalhando na sua vida e em todos os outros aspectos que você tiver. Isso tudo vai fazer com que, se você não se esgote tanto, não entre num ritmo de só demandas e problemas a serem resolvidos, você vai acabar tendo mais tempo para sua família, para as coisas que você gosta. Essa energia vai voltar para que você fique mais criativo, para que você pense em aulas que vão te dar mais prazer, porque você tá com a cabeça melhor, porque você vai ter um peso menor na hora que você estiver ali pensando ou até mesmo ministrando essas aulas. Então, a ideia é que vocês economizem tempo com um planejamento bem estruturado e que vocês possam reaplicar muitas vezes dinâmicas. Funcionou numa turma, tenta numa outra também. Funcionou com outro professor, escuta o que esse professor está falando, vê se você também não pode aplicar algo que já deu certo com ele. Então a ideia é a gente fazer essas trocas exatamente para a gente não ter um retrabalho, não ter ali uma falta de clareza no nosso planejamento. E, de alguma forma, você acaba sem estar completamente esgotado e tendo mais valorização dos alunos na sua aula, uma aula mais produtiva, inclusive, isso vai te trazer mais reconhecimento, mais presença e, inclusive, diminuir aquela culpa, né? Então, a ideia é que vocês inovem com leveza, se possível, porque a gente não precisa ser leve todos os dias, a gente não precisa estar bem todos os dias, mas estar mal também, estar com uma saúde mental completamente destruída, não vai fazer com que você seja um bom profissional, isso não vai fazer com que você consiga aplicar tudo aquilo que você sonhou quando você entrou, acho que na educação. Então, não é uma busca por uma vida perfeita, nem por uma sala de aula perfeita. Vamos sair dessa ideia. Ou você é muito positivo, ou você é muito negativo, é complicado. Agora, se você pensar que você vai ficar pro resto da sua vida com uma saúde mental completamente destruída, que aquelas aulas não te trazem sentido, que você tá completamente esgotado, percebe que é um ciclo que você acaba muitas vezes nem conseguindo sair. Então a ideia é que a gente pense em soluções. Eu tô falando pra vocês, eu já estive num lugar que eu achava que eu não ia ter forças pra sair dali, mas é isso, eu fui aplicando pequenas mudanças no meu dia, trazendo algumas pílulas de felicidade. Não é pra semana inteira, não é viver feliz, mas ter momentos de prazer no seu dia também são muito importantes. Então, eu acho que a ideia é a gente ter uma decisão. A gente vai seguir no automático ou a gente vai buscar fazer aquilo que a gente sabe que faz bem pra gente, que vai trazer mais saúde para nossa vida, mais leveza, mais tempo, enfim, mais energia e, no final das contas, mais dinheiro, porque se você estiver melhor, você consegue procurar lugares melhores, você consegue ir em busca daquilo que você realmente acredita que é o que você merece, ok? Se esse vídeo te trouxe clareza, se você
curtiu, já deixa aqui, né, o seu joinha. Não esquece de se inscrever. Vai lá no Instagram também do mais ponto didática, tá? E se inscreve lá também. Me manda uma mensagem. Se vocês quiserem propor algum tema, também vou estar aqui super aberta para escutar vocês. Comenta aqui. O que tem drenado mais a sua energia ultimamente? Pode ser? Beijos e até a próxima. Hoje eu vou contar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas eu passei por algo na minha carreira docente que eu não recomendo que nenhum professor passe, que é um burnout. Na verdade, não é só na carreira docente, né? Mas acontece na vida de muitos professores e é algo que, infelizmente, mostra a gente num estado de esgotamento e de fadiga que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu chegava em casa, às vezes, em dias que eu nem trabalhava o dia inteiro, até, sei lá, pegava às 7, saía 3 horas da tarde. O que normalmente eu fazia isso super de boa. Agora, quando eu estava chegando perto do burnout, simplesmente dava 3 horas da tarde, parecia que eu tinha corrido 5 maratonas. E eu não sei dizer pra vocês, era como se o meu corpo tivesse sem qualquer tipo de energia, eu não tinha vontade de fazer nada, de descer com o meu cachorro, de... Não acredito.